igreja. Amém? Eu estou ali no final do culto, para quem queira fazer as inscrições. Amém, irmãos? Boa noite, igreja. Boa noite, queridos. Glória a Deus, porque nós estamos aqui mais uma noite na presença de Deus. Ainda bem, que eu posso compartilhar mais um momento com você diante do Deus Santo, do Deus que nos ouve, do Deus único. E você que está em casa, nosso boa noite. Você está diante do único Deus, o Deus que pode ouvir você, o Deus que nos ouve. Isso é um privilégio. Como pessoas, é gratificante saber que nós podemos, que nós caminhamos, que nós estamos diante do nosso Pai, diante do nosso Papai querido. Oremos ao Senhor. Deus, eu quero te agradecer pela tua presença tão preciosa, pela manhã que nós estivemos aqui nesse lugar, adorando ao Senhor com as nossas vidas, com as nossas famílias. E aqueles, Deus, que não chegaram até aqui, que não vieram, nós sabemos que o seu amor também está sobre eles. Obrigada, Deus, por causa do Senhor, nós aprendemos e sabemos amar. E que nós, ó Deus, possamos ser como crianças, pular no teu colo, ouvir a sua voz, entender o que o Senhor quer de nós e para nós, ensinando o Senhor a caminharmos na direção que te agrada, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei, mas dá a impressão que o microfone, a minha voz está meio estranha. Assim, eu estou me ouvindo, mas tem eco. Queridos, abra as vossas Bíblias no livro de Isaías. Amém? Livro de Isaías, capítulo 6. Isaías 6. Vamos compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração, no nosso coração para essa noite. E eu desejo que o Senhor te abençoe ainda mais, porque eu sei que você é uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz. Nós temos vivido tantas coisas, cada dia algo novo. Mas uma coisa eu sei, que Deus é conosco. E que as adversidades, elas virão. Mas o que importa é que Deus está conosco. É que Deus está com você. Isaías capítulo 6. A visão de Isaías e o seu chamamento. Mas não é do seu chamado que eu quero falar. Não é do chamado de Isaías. Mas como Isaías ouviu o Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono, um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com
duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluias! Toda a terra está cheia da sua glória. Como eu acho linda essa fala de Isaías. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se movem, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de impuro lábios, e eu habito com um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram ao Senhor. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim, ai de mim. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Depois disso, ouvir a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Somente até aí. Amados, Deus ouve a nossa oração. E antes de eu começar, eu quero deixar claro para você que Deus ama você. Que você é a parte especial do amor de Deus. Então Ele ouve você. Ele tem um compromisso com a humanidade. Ele tem um compromisso real com o ser humano. Nesse momento que Isaías tem essa visão do trono de Deus, havia um momento tão triste, um momento difícil, um momento doloroso para a nação de Judá, para a nação do povo de Deus, do povo amado do Senhor. Era um momento assim de dor, porque o rei Uzias, um rei tão amado, você vai lendo os capítulos anteriores, você vai vendo quem era aquele homem, a postura dele diante de Deus. Um homem tão amado, um homem tão admirado, amado por jovens, por adultos, por crianças, por todas as classes sociais. O rei estava morto. De repente o rei morre. E o rei Uzias representava uma mudança. O rei Uzias representava para aquela nação a esperança. E agora, o que fazer?
eles não tinham mais para quem olhar. Eles não tinham mais a quem admirar, a quem perceber os reflexos daquilo que era bom, daquilo que agradava ao Senhor. Era um momento difícil. Para quem olhar se o rei, aquele rei tão amado, respeitado, havia morrido? Para quem olhar? Para quem direcionar os nossos olhares? Em outra palavra, onde encontrarmos esperança, aonde encontrarmos um lugar onde nós podemos dizer, estamos debaixo de uma cobertura, de paz. Sabe, amados, todos olhavam para o rei Uzias, um homem maravilhoso diante da presença do Senhor. E é nessas horas que eu questiono, que eu penso, nos dias em que nós temos vivido hoje, como nos dias de hoje, que nós não temos muitas pessoas para quem olhar, né? Para quem dirigir o nosso olhar, para quem talvez copiar. Não temos muitas, mas eu creio que ainda temos. Talvez a gente não tenha assim grandes escritores, grandes homens, mas com coração ajustado, mulheres, né? Mas com coração ajustados diante do Senhor. Sabe, queridos, é numa situação dessa, é nos momentos desse que Deus mostra o seu trono. Foi no momento de perda que Isaías se apresenta diante de Deus, se aproxima diante de Deus. E é nessa hora, num momento assim tão atribulado, tão angustiante, que Deus mostra quem Ele é. Deus mostrou para João também o seu trono. Deus mostrou para o profeta Ezequiel também o seu trono. Quando ele estava lá pensando no seu coração, ele dizia assim: o Senhor nos tirou do cativeiro dos egípcios para permitir que nos tornasse cativos dos babilônios. Sabe, amados, é nessas horas que Deus, é nesses momentos, é nessas horas tão difíceis, Deus mostra, Deus revela a sua glória. Eu me lembro, desde o início do ano, as pessoas que pregaram aqui no domingo à noite, primeiro foi meu marido, depois o Adriano e o segundo o pastor Alexandre. E em algum momento da pregação ele disse: olha, estamos vivendo sim um momento difícil. Talvez o presidente que você queria não ganhou. Não é que Deus queira, mas às vezes há necessidade que venha um momento de combate, um momento de luta. Talvez assim, alguns, ou a igreja, nós oramos mais. Vim na escola bíblica, eu ouvi a frase. Hoje nós passamos por um novo quadro, uma nova situação. Deus não quer isso para nós. Mas Isaías, ele deixa claro assim que foi no ano da morte do rei Uzias. Foi na morte do rei Uzias que Deus
revela para ele o seu trono. Quando eu olho para essa realidade do profeta Isaías, ver o trono de Deus, é saber, queridos, a intenção do coração de Deus para conosco. Que privilégio, que glória, que maravilha que enche o nosso coração. Quando o Senhor mostra para o profeta Isaías o seu trono, eu entendo que ele estava dizendo assim para o profeta Isaías: Isaías, aqui tem um rei que nunca vai morrer. Aqui existe um rei que tem o começo e toda a eternidade. Isaías, João, Mari, aqui existe um rei que tem um trono que nunca será quebrado, que tem um trono que nunca irá se desmoronar, se desfazer. O meu trono é inabalável. Aleluias! Esse é o nosso Deus. Numa situação difícil, dolorosa, que Judá, que a nação de Israel estava enfrentando, mas Deus mostra o seu trono. Deus fala com o profeta Isaías. Deus estava dizendo para ele essas coisas. Que muitas pessoas que às vezes nós olhamos, elas se vão. Deixa eu te falar. Não deixa que as pessoas se vão para que você se apresente diante do rei. Não espere que as pessoas que estão com você se vão para que você chegue diante do rei, para que você passe a ouvir o rei. Porque existem situações que nós escutamos, mas nós não ouvimos. Sabe quando eu e você escutamos, mas não ouvimos? Imagina, você está estudando, existe um barulho lá fora, tum, tum, tum. Você está escutando esse barulho, mas você não para, você não deixa o que você está fazendo e vai ouvir quem está fazendo o barulho. Da onde é que ele está vindo? Essa é a diferença. Mas quando você ouve, você se levanta. Você vai saber da onde é que está vindo aquele som. Da onde é que está vindo aquela mensagem. Querido, Deus é bom. O profeta Isaías, depois dessa visão, ele deixa bem claro. Foi na morte, foi no ano que o rei Uzias morreu. Ele deixa assim bem claro para nós, bem claro aqui na palavra. Isaías, como profeta de Deus, como homem de Deus, eu penso que ele devia estar feliz, escrevendo a palavra. Afinal de contas, ele ouvia do coração de Deus, para o coração dele, e entregava para o povo. Eu acho que ele devia ficar feliz, porque afinal de contas ele era um profeta, era um homem levantado por Deus, né? Para levar a mensagem, para falar ao povo, e também como homem, servo, alguém para que buscasse a Deus também tanto quanto aqueles. Ele devia estar feliz com seu nível de relacionamento com Deus. Quando eu penso, sabe, amados, em relacionamento, eu penso em intimidade.
Porque se você se relaciona com alguém, você tem intimidade, você descobre, você acaba ouvindo, sabendo, conhecendo essa pessoa que está com você. E eu acho que ele devia estar feliz. Afinal de contas, ele era o profeta Isaías. Mas Isaías, ele tomou consciência do estilo de vida que ele estava levando, que ele estava vivendo. Ele toma consciência. Enquanto Isaías estava junto com o rei Uzias, enquanto ele andava com o rei Uzias, enquanto ele tinha esse rei, estava tudo bem. Estava tudo bem com a sua vida. Estava tudo ok com o seu nível espiritual. Ele tinha o rei Uzias, um homem admirável. Só que o rei morre. Um rei admirado morre, ele está num caixão. E ele deixa bem claro que foi naquele ano que o quê? Que ele vê o trono de Deus. Que ele vê o trono do Senhor. Isaías toma consciência da vida horrível, da vida espiritual horrorosa, horrível que ele estava carregando, que ele estava levando durante muito tempo da sua vida, eu acredito. Mas o que ele fez? Isaías, ele diz assim no verso, Isaías 5, diz assim: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, e habito com um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele toma consciência do pecado que estava nele, do pecado que ele estava vivendo. Quando nós falamos de pecado, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? A adulteração de documentos, talvez, né, adulteração no nosso matrimônio, ou um arrombo financeiro. Também, sim. Eu acredito que não há nível, mas existem outros também chamados amargura. Existem outros chamados também assim, língua ferina. É quando você fala para ferir. É quando você fala para machucar. Ou quando a sua atitude é para desmerecer, para desfazer de alguém e dar mais importância a outro que na sua visão está tudo legal, está tudo normal. Isaías, ele tem consciência que ele tem um pecado, que o pecado que habita nele era o quê? Lábios impuros. Lábios impuros. Eu não sei, mas o texto diz isso. Então, quando ele toma essa consciência, não é porque ele quis, é porque ele estava diante de Deus. É porque ele entra na presença de Deus. Então ele se conscientiza desta realidade. Mas enquanto ele estava diante do rei Uzias, andando com o rei, ou ali na presença do rei, ele não via que na vida dele
tinha um pecado. Que na vida dele existia uma carga que de alguma forma não estava o ajudando quanto aquilo que ele era, ou quanto aquilo que ele deveria ser. Mas quando Isaías, ele vai para a presença de Deus, quando ele vai para a presença do Rei eterno, esse Senhor dos exércitos, de todas as nações, ele percebe que existe um pecado sobre a tua vida. Quando ele vai para a presença de Deus, a luz de Deus reflete nele, cai sobre ele, e ele se conscientiza e diz assim: ai de mim. Mas ele era um homem que entregava a palavra de Deus. Ele era um homem que falava da parte de Deus. Estava tudo bem. Mas o rei, talvez a sua muleta, havia partido, não existia mais. Será que nós temos algum tipo de muleta que nos impede, às vezes, de olharmos para nós, de analisarmos, de chegarmos na presença de Deus e ouvir o que é que o Rei está falando para nós? Será que existe alguma coisa guardada, oculta, escondida em nós, que apenas permite que a gente ouve, mas que não nos deixa escutar aquilo que o Rei tem para nós, aquilo que Deus tem para nós? Quando Isaías se apresenta e a glória de Deus se manifesta a ele, ele entende que ele tinha lábios impuros e que ele precisava largar a sua qualidade de vida. Eu não sei se eu posso dizer que numa situação dessa é qualidade, seja adjetivo para qualquer pessoa, mas quando ele chega, que ele vê a glória de Deus, ele olha para ele e ele enxerga quem ele é. Então ele percebe que ele está insatisfeito com o nível de vida, de relacionamento que ele tinha com Deus, e que alguma coisa precisava mudar. Alguma coisa precisava mudar. Quantas vezes nós queremos mudança, mas nós desejamos que do outro lado muda. Tantas vezes queremos, querido, algo extraordinário, mas não nos apresentamos diante do Senhor dos Exércitos. Você que é pai, você que é mãe, essa função de se achegar diante de Deus não é somente do pai, não é somente da mãe, mas é nossa obrigação. Será que nós não estamos entendendo o que o Rei, o Senhor Todo-Poderoso, está traduzindo para nós, está dizendo para nós? É tão mais fácil você dizer: vai você, é você que tem que ir. Não. Uma hora a gente perde o nosso apoio. Em algum momento da nossa vida esse apoio sai de nós e nós precisamos aprender a andar. E aí precisamos aprender a orar, precisamos aprender a ouvir o Senhor. Mas para isso, precisamos desenvolver relacionamento, intimidade. Isaías só se conscientizou disso quando ele foi para a presença do rei.
quando ele foi para a presença do Senhor, a glória de Deus, a luz de Deus, aquilo que traz clareza, aquilo que traz revelação, cai sobre ele. E aí ele fala: não, ai de mim, Deus me livre, quem eu sou, um homem de lábios impuros? Quem eu sou, um homem de lábios impuros? Queridos, quando eu e você, quando nós deixamos de buscar a Deus através da palavra, através da oração, quando nós deixamos de separar, de marcar tempo com Deus, nós começamos a achar que até um certo tipo de pecado é necessário nas nossas vidas. E aí nós começamos a levar, e vai levando, e está tudo bem. Mas deixa eu te falar, nós não somos psicopatas. Psicopatas que vivem, que fazem coisas e não sente nada, está tudo bem. Pedro, na sua segunda carta, 1:9, ele diz assim: nós vamos nos esquecendo de pecados, de nos purificar de pecados, que vezes outrora, ou seja, de coisas que vão acontecendo, e nós vamos deixando para trás. Sabe, queridos, é por isso que há uma necessidade, por isso que há uma realidade que nós precisamos buscar a presença de Deus. Amém? Nós temos intercessores, nós temos intercessoras. Quando eu casei com meu marido, ele está aí, nós orávamos muito no monte, o tempo vai passando, a gente vai ficando grande, a gente acha que a gente cresce, né? A gente até acha que a gente fica grande mesmo, e muitas coisas vêm, a gente precisa de mudanças. Entrou esse ano, eu tinha falado com Deus, falei: pode vir 2023, que eu sei como é que vai ser. Deus vai ser comigo. Mas Deus trouxe algo no meu coração. Eu comentei com meu esposo, quando eu viajei para Sorriso, já tinha algo, mas Deus trouxe muito mais. E o meu tempo de exclusividade com você, você pode fazer, não tem problema, não tem problema. Então eu disse: meu bem, eu sei que não é o lugar, não é aqui, não é onde eu vou orar, mas é a postura da decisão, do coração de cada um. Falei: então eu preciso mudar algumas coisas, eu não vou abrir mão de algumas coisas, porque tem coisa que entre você e Deus, você não pode quebrar por causa de alguém. Porque o que Deus tem para falar para você, é exatamente para você que Ele vai falar. Então eu quero voltar aqui de novo. Existem intercessores, é uma glória de Deus, é o favor de Deus, é a graça de Deus. Mas e você, pai? Você se levantou para orar? Você, mãe, tem se levantado para orar, ou você acha que é a vovó que tem que fazer isso? É o vovô que tem que fazer isso? É a sua mãe, é o seu pai, e você, onde que você se encontra? Onde é que está o seu posicionamento diante de Deus? Você ouve? Você somente escuta e não presta atenção no que o rei diz para você. Então, queridos, há uma necessidade que nós temos de buscar a Deus. Não é que Deus vem, não, Deus já está. Deus é conosco, Deus está com você. Só que nós precisamos ter a consciência de que nós estamos na presença de Deus, na presença de um Deus que é santo, de um Deus que é eterno, de um Deus que nos ouve, diante de um Deus que você pode abrir
o seu coração. Diante de um Deus que você pode rasgar seu coração, que você pode falar todas as coisas. Eu fico pensando, imagina a realidade de Isaías, quando Deus mostra para ele, né? Está dizendo assim, Isaías, eu tenho amor, né, por você. Imagina que privilégio ver ali, entender ali as intenções tão profundas, tão maravilhosas do coração de Deus. Quando Deus se revela, Ele diz, aqui eu tenho um trono. Aqui existe um rei que não morre, um rei que não se esconde, existe um rei que ouve ver. Esse que nós servimos. Êxodo 3, verso 7. Quero trazer isso para vocês. Por que não dizer que Deus estava sofrendo? Por que não dizer que Deus estava sofrendo? Que Deus também estava aflito com a realidade que a nação de Israel estava vivendo lá no Egito. Êxodo 3, verso 7, Deus chama Moisés. Deus chama Moisés e diz, Moisés, eu estou vendo o sofrimento do meu povo lá no Egito. Quando Deus chama Moisés e diz isso, eu estou vendo o sofrimento, a aflição, eu estou vendo os seus exatores. Ele estava dizendo assim, eu participo de cada dor, eu participo de cada gemido seu, eu vivencio com você todas as suas dificuldades. Eu não sei quanto tempo que Deus estava vendo a aflição da nação de Israel lá no Egito. Eu não sei dizer para você o que seja aflição. Às vezes nós passamos por alguma situação, nós já achamos que estamos, meu Deus, completamente perdidos, detonados e acabados. Mas você já imaginou, você que é pai, ver o seu filho carregar uma carga insuportável sobre si e ainda ser espancado e chicoteado e não poder nem respirar e não poder falar absolutamente nada. Imagina você que é mãe, saber que você vai ganhar o seu bebê, que você vai dar à luz, mas se ele for do sexo masculino, não poderá viver. Pega no pescoço, aperta e joga no rio. Eu não sei quanto tempo que Deus estava vendo a aflição daquele povo. Por que eu não posso dizer que Deus estava sofrendo junto? Deus estava sofrendo junto. Ele diz para Moisés assim, Moisés, eu estou vendo a aflição de Israel. Você imagina o que eles estavam vivenciando. Israel, quando entrou para o Egito, eles eram um povo rico, respeitado, tinha dinheiro. Foi levado para lá porque a terra estava passando por escassez. Mas eles eram respeitados, eram admiráveis. Já conheciam a sua história. Afinal de contas, era a família de José. José era governador. Depois de José tinha um outro homem importante. Ele morre. E José morre também. Levanta um rei que olha para aquela nação que se multiplicava, que se fortalecia, e ele tinha um verdadeiro ódio, um rei desgraçado mesmo, um rei sem graça, um rei sem temor. O desejo dele era eliminar, era acabar com a nação de Israel, era acabar com os judeus.
Queridos, Israel estava sofrendo, estava passando por terríveis momentos, terríveis situações horrorosas, dolorosas da sua vida. Mas Deus abre o coração para Moisés. Deus abre o coração para Moisés. Deus diz para Moisés: eu vi a aflição do meu povo, eu conheço o seu sofrimento, eu vejo a sua dor. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos, que não tem prazer na nossa dor, que se preocupa conosco, que quer sim nos fazer vencer, sair daquela condição que você acha que você vai morrer, vai ficar ali. Sabe, queridos, só que tinha um problema. O povo estava sofrendo. O povo estava passando por todo tipo de humilhação que podiam passar. Mas não tinha um que orava, sabia? Leia lá o texto. Não tinha um que orava, não tinha um que clamava, não tinha um que se apresentava diante de Deus. Verso 7, ele diz: mas eu participo. Eu participei e eu conheço o sofrimento. E eu ouvi o seu clamor. Por isso eu desci. Deixa eu te falar. Enquanto o povo não orava, enquanto o povo não chegava diante do Senhor e abria seu coração com Deus, nada podia acontecer. Mas depois que o povo orou, Deus desceu, no sentido de tirá-los daquele sofrimento, tirá-los daquela fadiga terrível e insuportável que aquele povo estava vivendo debaixo da mão do faraó. O povo estava sofrendo, mas eles não oravam. O povo estava sofrendo, mas eles não reclamavam. Já encontrou pessoas assim? Está difícil, mas a gente vai. Eles estavam gemendo, mas eles não consultavam ao Senhor. Mas eles não falavam para Deus. Mas depois que eles oraram, eles não precisou fazer absolutamente mais nada. Foi só orar, foi só clamar, que Deus veio, tirou do Egito e levou. E Deus diz assim: eu desci, e eu vou fazê-los subir daquela terra, vou tirar eles de lá, saírem de lá, e os darei uma terra grande, espaçosa. Aquelas palavrinhas que a gente fala para as crianças, que mana leite e mel. Que alegria! Deus disse isso. Foi só eles clamarem. Foi somente eles orarem, Deus veio. Eu sei que você pode dizer assim: pastora, mas tem 10 anos que eu estou fazendo a mesma oração e Deus não me ouviu. Então eu quero dizer para você assim: amém. Ainda bem que você está orando. Tem só 10 anos que você está orando. Imagine se você não orasse. Ainda que seja 10. Teve uma situação na minha vida que eu tive que orar 27 anos. E hoje eu estava refletindo sobre isso. Amém. Só 27 anos. Você já pensou, Leide, se eu não orasse? Quanto tempo mais que ia demorar? Mas o mais importante, queridos, é que Deus ouve a nossa oração, que Deus participa das nossas lutas, que Deus participa das nossas angústias, das nossas dores. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que está sobre nós, que está conosco. Ele diz assim, ó: eu ouvi, eu escutei.
aguentei. Por isso que eu desci. Então, quantas situações difíceis você tem vivido esse ano? Quem sabe o ano passado, talvez ninguém aqui ficou sabendo. Quantas lutas, quantas angústias, quantos problemas você tem vivido na sua casa e você quer que ele seja resolvido, que ele seja solucionado. Deixa eu te falar. Você falou para Deus? Você falou para Deus? Porque de repente você abre o seu coração com todo mundo. Você fala para todo mundo, mas você nunca vai sozinho no seu secreto e fala para Deus. Você falou, você abriu o seu coração, você disse para Deus o que é que você está vivendo. Se você não falou, eu lamento, mas o que Deus tem para você, você não me convidou, você não me falou, você não me chamou, você não me disse, sabe por quê? Amados, Deus não é intruso. Para você que está em casa, Deus não é intruso. O Senhor diz em Apocalipse à igreja de Laodiceia: eis que eu bato na porta. Eu bato, se alguém ouvir a minha voz, se ouvir, porque pode ser que alguém ouve, mas não abre. Eu entrarei. Eu sei que está difícil, mas sabe, querido, existem situações, existem épocas, existem histórias que cabe de forma tão particular a você, de forma tão particular a mim. Eu não estou sendo dura, não. Deus traz isso no nosso coração antes de trazer para você. Existem situações que cabem a nós. Então, se você não falar, se você não chamar o Senhor, Ele não vai entrar. Deus não é intruso, Deus não é que nem a gente que vai querendo saber. E muitas vezes nem podemos fazer nada, mas o Senhor tem a resposta. Mas o Senhor dá as respostas. Quantas vezes nós deixamos de falar para Deus? Quantas vezes nós deixamos de clamar e vamos empurrando, vamos levando de qualquer jeito? A oração, ela é prioridade. Ela não pode ser deixada para depois. Vocês conseguem entender isso? Ela não consegue, ela não pode ser deixada para depois. Ela precisa ser prioridade na minha vida, na sua vida. Precisamos nos achegar diante de Deus. Olha, quando Isaías, no verso 6:5, quando Isaías tomou conhecimento do pecado que estava na vida dele, ele estava diante de Deus, ele se apresenta diante de Deus. Aqui na história não diz se tinha alguém junto com ele, um parceiro de dor, mas uma coisa eu sei, que Deus estava, Deus sentia a dor dele, Deus sabia. Então ele só teve consciência quando ele estava diante de Deus. Se ele não tivesse diante do Senhor, diante da presença de Deus, ele jamais teria conhecimento, teria consciência do estado de vida que ele estava vivendo há um longo tempo, desde a vida do rei Uzias. Nós já vamos terminar, queridos. A primeira coisa, é uma das primeiras coisas que acontece nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor. Primeira coisa que acontece é a manifestação de pecados ocultos. Sabe aquelas situações que a gente acha que não tem problema, que está tudo bem? Dentro dessa realidade eu quero trazer para vocês um assunto que eu vivenciei. Meu filho está com 23, 21, né? Ele está com 23.
Eu ganhei uma moça para Jesus. Sempre foi muito da minha natureza cuidar, trazer para o meu coração. Eu fui muito carente de acolhimento na minha infância, na minha juventude. Então eu sempre tinha um olhar, e ainda tenho muito esse olhar de amor, de trazer para perto. E eu cuidei, eu pastoreei, eu vestia, eu calçava, eu cuidava. E um dia ela olhou para mim, falou um monte, deu de dedo no meu nariz. E foi embora. E me deixou. E eu fiquei amarga. Fiquei amargurada. Com muita mágoa. Queridos, foi 1 ano. Quem já ficou magoado aqui? Vamos ser sinceros, irmãos. Então, 1 ano magoada. 1 ano sofrendo. 1 ano me sentindo, meu Deus. Fui ofendida. Cheia da razão. Então, querido, pecados ocultos. Sabe aquelas palavras que você fala e não corre para se consertar, não corre para confessar, para falar para Deus, para se explicar para o Senhor. Eu quero ratificar de novo, Deus ama você, tá? Deus ama você, Deus tem uma paixão tremenda sobre a sua e a minha vida. Quando nós pensamos em pecado, a gente já pensa naquilo que eu falei, né? Nossa, a mancha no matrimônio. Mas, e a visão errada sobre as pessoas. E quando você olha para alguém, você pensa que você tem o direito de falar aquilo que você quer, porque você está certa. Ou porque você está certo, ou porque você pensa, porque você vê assim. Quando eu leio esse texto de Isaías, eu vejo a condição que ele vai para Deus. Ele diz, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros. Isso porque ele era um homem de Deus. Representava, através da palavra, através do recado que Deus dava no coração dele, para o coração daquele povo. Quando você vai para o lugar de intimidade, cada vez que você vai mais para a presença de Deus, mais a luz de Deus reflete sobre você, mais a presença de Deus cai sobre você e você toma consciência de quem você é, de como você está vivendo e o que é que precisa mudar. Isaías só tomou consciência quando ele se apresentou, foi para o lugar de intimidade, foi para a presença de Deus. Vamos ler lá. Ele diz assim: foi isso que aconteceu. Depois destas coisas, ai de mim. Depois do quê? Depois que ele confessou, depois que ele viu o seu pecado, depois que ele percebeu que havia nele pecado oculto, depois que ele confessa, mas ele tomou consciência? Tomou. Quando ele diz, ai de mim, ele toma consciência de quem ele é. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Sabe o que eu percebo? Então ele não ouvia antes. E agora, o que acontece? Ele passa o que? A ouvir. Ele passa a entender, a escutar qual era o plano, qual era o projeto de Deus para a vida dele. Então antes, ele não ouvia. Depois dessas coisas, depois que ele confessa o pecado, ele é perdoado, ele é purificado. Aí ele diz para o Senhor, depois dessas coisas, depois do quê? Depois que ele viu que havia nele pecado,
depois que ele viu que havia nele um lábios impuro, ou seja, lábios impuros, boca impura, e ele não ouvia. Mas depois que ele confessa, depois dessas coisas, então veio o que? O serafim tocou nos seus lábios, com a tenaz. Depois que isso acontece, ele ouve o Senhor. Ele diz assim: e eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem eu enviarei? Não estou dizendo aqui que todo mundo tem chamado. Todos nós temos mesmo para servir ao Senhor. Mas você vai entender, você vai ouvir, você vai escutar: Senhor, realmente, eu vou fazer aquele serviço que era para mim fazer. Eu vou servir aonde eu preciso servir. Eu vou ser útil aonde eu preciso ser útil. Você vai ouvir. Depois que Isaías confessa o seu pecado, que ele é purificado, ele ouve o Senhor dizer assim: quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Sabe qual foi a resposta dele? Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, eu estou à disposição, estou disponível, eu quero ajudar, eu quero ser uma bênção. Sabe, querido, significa o quê? Que ele não estava ouvindo. Então agora ele ouviu. Então tinha nele o que? Um tampão espiritual, chamado pecado, que não deixava ele ouvir, que não deixava ele escutar. Quanto tempo eu fico pensando que Deus estava falando para ele: quem eu enviarei, Isaías? Quem há de ir por nós? Aí eu fico pensando, ele já podia estar, muito tempo dizendo para Deus: eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer, eu quero agradar teu coração, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer aquilo que foi designado para mim fazer, eu vou fazer, eu quero te servir, eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Só, querido, que Deus é um Deus santo. Isaías tomou consciência depois que ele entra na presença de Deus, e ele confessa, e ele diz ao Senhor: sabe, amados, não é porque Deus trabalha com uma mulher pecadora que nem eu, com outra mulher pecadora como você, com um homem pecador como você, que nós temos o direito de cultivar o pecado no nosso coração, de ficar na prática do pecado. Eu sempre falei da graça, e eu continuo falando que Deus é a bondade eterna. Mas nós não temos o direito de ficarmos cultivando aquilo que bloqueia, aquilo que tira a nossa comunhão, a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus. João, na sua primeira carta, 2:1, ele diz assim: filhinhos, se pecardes, temos um advogado ao lado do Pai, que é justo. Então, queridos, isso não quer dizer que nós nunca vamos errar, mas eu posso dizer que o pecado na minha vida, na sua vida, tem que ser como um acidente. Alguém provoca acidente? Não. Acidentes acontecem. Chega diante de Deus, chega diante do Rei. Não é com você, não, é para Ele. Fecha os teus olhos nesse momento. Eu quero convidar você aonde mesmo você está. Onde que você está aí? Você não vai precisar levantar do seu lugar, mas eu quero convidar você para receber esse Rei, que ama de forma incondicional o ser humano. E quando a gente erra, a gente ainda tem um advogado.
gratuito. Você faz uma consulta, não paga nada. É de graça, Ele já pagou. Chegue, se aproxime dEle. Chega diante desse advogado, abra seu coração, fala o que você está sentindo, o que você quer que seja resolvido. Diz também para Ele quem você é. Aleluia. Como é que você está vivenciando, como é que tem sido a sua vida, a carga que você está levando, que você está carregando, e você pensa que está tudo bem. Eu quero dizer para você que Ele está aqui. Ele está aqui. E eu quero convidar você para receber, para aceitar esse Jesus que sabe o preço da sua vida, que sabe o preço da sua dor. De repente você pecou, sabe por quê? Porque você entrou numa questão não para construir, mas para destruir. Então não entre em situações que você não dá conta. Ora, porque Ele ouve, essa é a solução. Tem alguém nessa noite que deseja receber Jesus? Receber Jesus no seu coração é a melhor escolha. É a única parceria que vai estar junto com você e sempre vai ter para você uma resposta. Ele não te cobra. Não, Ele não te cobra, não tem preço, porque Ele já comprou, Ele já pagou. Você só precisa ter consciência que você precisa estar com Ele. Tem alguém nessa noite que precisa reconciliar, se restaurar com Deus? Aonde você está, levante sua mão. Nós queremos abençoar a sua vida. Nós queremos orar com você. Pode ser que eu nem fiquei sabendo da sua aflição, mas eu digo para você que Deus participa de tudo. Deus participa. Deus sente a sua dor. Levanta as tuas mãos e nós vamos orar por você. Deixa eu te falar mais, não tenha vergonha não. Nós só precisamos não cultivar aquilo que não agrada a Deus, aquilo que quebra a minha comunhão, que quebra a minha intimidade. Se aproxima hoje. Essa noite nunca mais vai voltar. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu recebi Jesus. Para uns era uma farsa, mas para outros, quando olhavam para mim, me viam como os olhos de Deus. E nós temos o olhar de Deus sobre a sua vida, sobre a sua realidade, sobre a sua condição. Cada um de nós que já nos encontramos com Jesus, de alguma forma já nos passamos por alguma tormenta, por alguma aflição, por alguma dor. Então a gente até consegue te entender, mas não tanto quanto Deus.